Jesus é Deus. E lá na África também. Jesus é Deus, ele é minha mão. No Oriente Médio. Yes, Lord, you are heaven. Lá na Ásia também. Recebo de você, mas Crianças do mundo inteiro. Crianças do mundo inteiro. Crianças de toda língua e cor. Crianças do mundo inteiro. Jesus te ama. Repeat, amity. Jesus te ama. Jesus love you. Jesus é Deus. Jesus tudo bem? Ele é muito te ama. Yes, Lord, you are heaven. Recebo de você, mas Crianças do mundo inteiro. Amém. O Senhor ama todas as crianças. Aleluia. Estou chamando aqui a nossa irmã Valquíria. Está louvando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. E logo após eu quero estar se preparando o coral que vai cantar o hino programado. Amém? Glória a Deus. No só Nunca ceda diante da adversidade. Proclame o nome do Senhor nas nações. Amém? Aleluia. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz mansa, doce e suave diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo
especial para Deus, nessa noite estarrecida. Vai voltar a gravar, é só apertar dentro do pause. É a pausa. Pause e aí pede no pause. Só clicar novamente. Fazendo assim você será. Levante essa mão comigo. Só quem é mais que vencedor nessa noite. O seu Deus não dorme. Ele está te olhando nessa hora. Ele está agindo em teu favor. Você será muito feliz. Feche a sua mão assim, receba, em nome de Jesus. Senhor, amém? Quero ler Salmo 29, versículo 3, diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja e o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Aleluia! E aqui nós estamos ouvindo a voz do Senhor nessa conferência missionária, porque a voz do Senhor, ela faz milagre. Aleluia! Aquele que ouve a voz do Senhor, ele pode estar numa boca de fumo, ele pode estar na prostituição, ele pode estar num leito de enfermidade, mas ele dá, quando ele ouve essa voz, ele é transformado. E essa voz está aqui nesta noite para falar com você. Um dia eu ouvi essa voz como a voz de muitas águas, como a voz de trovão. Quando eu estava no leito de morte, eu ouvi essa voz e eu saí daquele hospital transformada e liberta por nome, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E nessa noite, aleluia, cada um de nós somos um missionário. Você é um missionário na sua casa, você é um missionário na tua escola, você é um missionário na rua onde você mora, você é um missionário no seu trabalho, porque nós não devemos de cessar de pregar a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! E o Senhor, Ele quer usar os nossos lábios a cada dia. E nessa noite estamos aqui lembrando das nações, lembrando daqueles que estão sofrendo pelo Evangelho, lembrando daqueles que estão sendo perseguidos pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Porque aqui, queridos, no Brasil podemos pregar, podemos sair gritando por aqui que eu sou cristão, podemos cantar louvores em nossa casa, podemos botar o som bem alto, mas tem países, querido, que não pode. Mas nessa noite estamos aqui lembrando desses homens, dessas mulheres, dos jovens, das crianças, porque crianças também fazem missão. Amém? Aleluia. E lembra que a voz do Senhor é a voz de muitas águas. E quando aquela pessoa que você está orando, seja um parente, seja um esposo, seja um amigo, quando ele ouvir essa voz, como de muitas águas, ele vai ser liberto para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos podem jogar as suas mãos ao céu? Missionários, que começou há 1 ano e meio atrás, mas Deus já nos deu essa graça. E temos 2 casais de missionários, estamos ajudando. Cadê o Pablo? Glória a Deus. Pablo e Camila, ele vai estar louvando a Deus. A Camila não está aqui hoje, né? Pablo e Camila são o casal de missionário que nós ajudamos. Pablo é de Curitiba e roda o Brasil todo e outros países fazendo missões. É da Jocum, tem um trabalho muito bonito. A sua esposa não pôde estar conosco, né? Já está com saudade, mas vai ficar comigo até terça-feira, né? Glória a Deus. E é assim, meu irmão. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Missões. Está no coração de Deus e é necessário que esteja no nosso. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um casal de missionário também que nós ajudamos, cooperamos com eles, que é o Eduardo e a Jane. Estão na Albânia, né, num país não fácil, um país não difícil de se fazer a obra, mas ali estamos ajudando aquele casal ali. Eles têm se empenhado no ministério de criança e Deus tem abençoado grandemente. E nós temos, eu falei com o pastor Marcelo hoje, que nós temos no coração o desejo de adotar mais um casal. Nós vamos, a partir desta conferência, estar orando a Deus. Deus vai nos direcionar a partir dessa conferência. Você crê? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Mas eu quero lançar um desafio aqui nessa noite, irmãos. Pela manhã eu ministrei uma palavra aqui e eu dizia que eu ia falar isso à noite. Eu quero desafiar você, eu quero convidar você, eu quero pedir a você que faça um propósito. Eu queria pessoas com propósito, pessoas que são envolvidas, pessoas que verdadeiramente têm um desejo missionário. Porque muitas vezes, irmãos, nós falamos tanto de missões, nós falamos que até que somos missionários, falamos todo crente é um missionário, mas muitas vezes quando se fala em ofertar, em orar, quando se fala em trabalhar para missões, nós fechamos o coração, nós achamos, aleluia, que Deus está em segundo plano. Mas nesta noite eu quero lançar um desafio e queria pedir que Deus tocasse em teu coração e falasse, aleluia, só aqueles que têm coragem de investir na obra de Deus. Eu queria lançar um desafio, aleluia, estou falando de igreja local, mas se você que está nos visitando hoje deseja também ajudar essa missão, você pode ajudar, porque a missão se faz com os joelhos que se dobram, orando, com as mãos que ofertam, ajudando financeiramente, e com as vidas que se vão, aqueles que entregam a sua vida para a obra missionária. Nós temos esse envelope aqui e eu lanço um desafio hoje para você ajudar com R$50 por mês. Não é uma quantia absurda, mas é o que nós precisamos para levantar fundos para poder adotar esse terceiro casal de missionários, esse terceiro projeto. E eu queria pedir a um obreiro que distribuísse o envelope. Você que ainda não tem o envelope, eu sei que muita gente tem, mas você que ainda não tem, vai estender as suas mãos, o irmão Alexandre vai te oferecer o envelope aí. E você que já tem o envelope, eu te convido a fazer esse propósito, tá? Isso não é, aleluia, nada demais para aquilo que Deus faz por nós, mas é o nosso empenho para a obra missionária. E eu estou lançando esse desafio hoje. Quem sabe você diz, pastor, mas eu não trouxe dinheiro, eu não vim preparado. Não tem problema, é um desafio para essa conferência, dessa conferência para frente. Você fazer um propósito de todos os meses, você está com uma contribuição de R$50. Você vai ajudar esses casais de missionários que nós estamos adotando. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora quem vai fazer esse propósito, diga amém. Amém. Olha como amém é meio, né? Amém. Quase que não sai. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já fiz esse propósito, porque Deus tem me abençoado grandemente. Eu sou chato, eu falo isso todo culto. A minha prosperidade não é carro zero importado, não é uma mansão, eu moro numa casa pequena aqui no Catruz, mas a minha prosperidade é os meus filhos tocando, pregando, evangelizando, sendo abençoada, a minha família abençoada na presença de Deus. Essa é a minha prosperidade, e é o que eu pedi a Deus, é o que Ele tem feito na minha vida. E aí eu falo para você, vale a pena investir na obra missionária,
Vale a pena investir em missões. Vale a pena você abrir o coração, porque Deus vai fazer você prosperar. Deus vai, aleluia, abençoar grandemente a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa Deus tocar, deixa Deus falar. Ainda o pastor Marcelo vai fazer uso da palavra. E se você sentir no seu coração, nos procure até o final do culto e diga o propósito que Deus falou ao teu coração. Procure o pastor Roberto, que é o diretor de missões. Procure o diácono Ramon, que é o secretário, e passe para ele aquele propósito que Deus preparou para você. Amém? Vamos convidar aqui nosso irmão Pablo, missionário Pablo, que ele vai estar louvando ao Senhor nessa noite. E nós vamos pedir 2 obreiros que tirem dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Essa oferta, ela vai direto para a Secretaria de Missões, Missões Petra. Amém? Que Deus abençoe. Paz, meus irmãos, boa noite. Amém. Paz a todos. Vamos adorar a Deus. O Senhor é grande, Deus, igual o Senhor nunca houve e nunca haverá, Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cidade do nosso Deus, teu santo. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, E que nos ajuda. Cristo diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo. Alegria de grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda. Tá filmando e foi mal pra sair na cara. Isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és
nesse momento. Eu vou pedir para o nosso vice-presidente, daqui não? Aleluia. Então eu mesmo vou orar. Vou pedir para os irmãos que não se locomovam no momento da palavra. É um momento especial no culto, né? Tivemos adoração, louvor. É um momento especial. Usa-o conforme a tua vontade, ó Pai querido, pastor Marcelo, ó Pai querido, que ele possa ser usado por ti como atalaia, ó Deus, para avivar a tua igreja sobre a face da terra, ó Pai querido. Ó Deus, que ele venha falar não de si mesmo, mas venha falar do teu trono da graça, ó Pai. Usa como canal vivo, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos muito felizes, queridos, de poder retornar aqui a esta casa, rever o meu amigo particular, o pastor Leonardo, a sua esposa a missionária Adriana, o pastor Roberto, em nossa casa, nós na casa deles, seus familiares. Então, para nós, se constitui sempre uma alegria, perdão, irmãos, estar aqui com os irmãos, rever este amigão do nosso coração. Rever também o missionário Pablo é uma alegria muito grande, pois foi juntamente com a sua esposa e a equipe que eles lideraram, fizeram tão bem a nossa cidade e deixaram um testemunho ali, não é? Muito lindo, e até hoje se comenta o trabalho que eles realizaram no período de tanta adversidade que a cidade viveu no período das enchentes. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Eu vou ler 3 versículos nesta noite. Eu vou ler Marcos 16:15, Marcos 16:20 e Ezequiel 22:30. Marcos capítulo 16, versículo 15 e o versículo 20, e logo após Ezequiel 22:30. Vamos meditar nesses 3 versículos nesta noite. Capítulo 16, versículo 15, a minha versão diz assim: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Versículo 20 deste mesmo capítulo: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Ezequiel 22:30, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, o versículo de número 30. A Bíblia nos diz assim na versão atualizada: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Podem tomar assento. Queridos, os irmãos da Secretaria de Missões foram muito felizes quando escolheram o tema, falando sobre a necessidade de escutar o clamor das nações. Agora, não adianta somente escutar, nós temos que escutar e tomar atitudes. E uma das dificuldades que nós como igreja estamos tendo nesses últimos dias na face da terra é que estamos vivendo uma crise de identidade muito grande. E isso muito nos preocupa. Por que nos preocupa? Eu não sei se os irmãos já pararam para analisar que todas as empresas, aquelas empresas que têm as suas atividades, escolas, não só empresa, mas escolas, enfim, eles têm gerente, subgerente, diretor e vice-diretor, presidente e vice-presidente, até mesmo as nossas igrejas, presidente, vice-presidente, co-pastor. Significa, se o pastor Leonardo sair para atender o convite, ele tem um vice-presidente, tem um co-pastor da igreja. Mas se a igreja falhar, Deus não conta com outra instituição. Deus estabeleceu a igreja, Deus conta com a igreja. Por isso a Bíblia diz, e eu gosto muito desta versão da Bíblia King James, que está muito próxima do original, que enquanto fala de um tempo, nós sabemos que a igreja está aqui como um tempo, por um tempo. E se ela estar aqui por um tempo, nós cantamos todos juntos o hino do Anderson Freire, que diz que a igreja vem, a igreja precisa
precisa ir. A igreja não pode estar estacionada. O Senhor disse: enquanto estiveres indo pelo mundo proclamai o evangelho. A sua versão disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para ir é necessário sair. Por que sair? Mas Ele nos prometeu, Ele nos orientou para que não saíssemos de qualquer maneira. Por quê? A obra que a igreja faz é uma obra de excelência. Se vocês pararem para analisar, nós vamos compreender que Jesus, Ele se prepara há 30 anos para cumprir 3 anos de ministério. 30 anos para trabalhar 3. E esses 3 está impactando e vai continuar impactando até a sua vida. Homens e mulheres, enchendo homens e mulheres do seu Santo Espírito. Porque eu fico olhando para esta tenda, nós aqui de cima, vocês aí embaixo, eu não paro de pensar no mistério que é a igreja. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convenceu, nos trouxe até a sua maravilhosa presença, nos deu experiências com o Espírito de Deus. Na maioria de todos quase fomos batizados com o Espírito Santo, e hoje servimos a Jesus, ainda que tenhamos o livre-arbítrio, ou seja, a oportunidade de escolha. Nós viemos aqui nesta noite numa conferência missionária para interceder, para orar por pessoas que nós não conhecemos e quem sabe nem vamos conhecer aqui na terra. Nós ofertamos por pessoas que às vezes conhecemos somente por foto. Nós intercedemos por países que na maioria das vezes nem colocamos os nossos pés, e talvez passaremos desta vida e não vamos colocar. Mas este amor que nos constrange, este amor que nos enche, esta paixão que inundou o nosso coração, fez com que nós nos apaixonássemos pelas nações, ainda que não pisamos pessoalmente, não estejamos ali pessoalmente, ainda que não conheçamos ninguém dali, mas estamos intercedendo, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e nos constrangeu, irmãos, de uma maneira tal, que nos fez abrir mão dos nossos sonhos, que nos fez abrir mão dos nossos projetos para viver os sonhos e os projetos de Deus. Quantos têm isso? Por favor, levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Enquanto estiveres indo pelo mundo, ou seja, a igreja precisa movimentar-se. É bem verdade que com esses últimos dias, com esta crise de identidade que a igreja está vivendo, é mais cômodo para a igreja. Eu não falo mais cômodo para a igreja missionária. Eu dizia ao meu amigo aqui dentro, Pastor Leonardo, nós somos convictos que a obra missionária não é uma obra de multidão. A obra missionária não é a obra das catedrais. A obra missionária não é a obra de grandes igrejas. Não. A obra missionária é a obra da minoria. A obra missionária é a obra daqueles que entenderam verdadeiramente a missão da igreja. A obra missionária é a obra daqueles que verdadeiramente compreenderam que o único motivo pelo qual a igreja de Jesus se encontra na face da terra, nós estamos aqui para adorá-lo e fazê-lo conhecido entre as nações. De outra maneira, podemos chamar a igreja de farmácia, podemos chamar a igreja de oficina, de tornearia, de ajustagem mecânica, de qualquer coisa, menos igreja. A igreja, no seu convívio, ela se alegra. Nós gostamos de dar uma sapateada, nós vamos para o monte, falamos em língua, profetizamos, temos visões, revelações, mas a maior alegria do homem e de uma mulher que tem um coração missionário é que no culto, no término do culto, o apelo é feito e as vidas vêm aceitar a Jesus, porque desta maneira estamos cumprindo com a missão da igreja, que é ganhar almas para Cristo, ou seja, proclamar o evangelho, ou seja, escutar o clamor das nações e fazer alguma coisa. Aleluia. Nunca foi problema para a igreja, nunca será recursos. Ageu diz que o ouro e a prata é um do Senhor. A Bíblia diz: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. A ausência ou a falta de obreiro só é um grave problema, porque nesta crise de identidade que a igreja está vivendo, nós abrimos mão da oração. Um dos maiores erros da igreja na atualidade é que nós diminuímos o nosso tempo de oração. Ou seja, hoje estamos fazendo muita mais força, estamos obtendo muito menos
temos resultados. Hoje, incrivelmente, eu pude acordar um pouquinho mais tarde. E eu estava em casa de uma maneira que eu não entendi, porque nunca a gente para em casa. Ontem eu saí de casa 4 da manhã, trabalhando para a igreja, cheguei em casa 8 da noite. Tem dia que eu saio de casa 6 da manhã e chego em casa 10 da noite. Eu tenho culto terça, tenho culto quarta, tenho culto quinta, tenho culto sexta, tenho culto quase todo sábado, domingo, escola dominical. E à noite tem uma oração 3 da manhã, a congregação está em campanha de oração. Tem oração quarta, 6 da manhã, tem oração quinta, sexta, 6 da manhã, tem oração domingo, 8 horas da manhã. E nós aprendemos a trabalhar para Ele, porque se nós não fazemos isso, o que estamos fazendo aqui na face da terra? E eu fiquei pensando e fico imaginando, fico pensando como que a igreja abriu mão desta ferramenta tão importante que é a oração. E nesta manhã, quando eu acordei, eu pude ver alguns programas evangélicos na nossa televisão. Pude ver algumas mensagens, algumas pregações, inclusive muito bem explanadas. Mas eu fiquei pensando, e nenhuma delas, teve apelo. Eu fiquei pensando, Jesus, o que estamos fazendo com os recursos da evangelização? O que estamos fazendo, gastando 3, 4 milhões em programas de televisão de meia hora, que não tem apelos, que não tem convites para os pecadores, que não tem uma mensagem evangelística, uma mensagem cristocêntrica. O que estamos fazendo na rádio com debates de 40 minutos, o que estamos fazendo na internet, falando de tantas coisas, postando os vídeos que muitas das vezes nem traz nenhum tipo de edificação, o que estamos fazendo no Twitter, no Facebook, no Orkut, em tantas outras páginas sociais que eu não sou contra, mas estamos perdendo tempo, deixando de orar, e com isso estamos fazendo muitas forças e não estamos obtendo resultados. Por exemplo, aonde estão os crentes aqui de 5 anos? Digam amém. De 10 anos, de mais de 10, de mais de 15, de mais de 20. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta: quantos de vocês, de 10, de 15, de 5, de 25, viram com os seus olhos o paralítico andar num dos cultos que você foi? Alguém aqui viu com os olhos? Eu vi uma mão, um dedinho lá atrás, o segundo aqui, ou seja, o terceiro. Mas olha quantas pessoas nós somos e quantos dedos foram levantados. Significa que a maioria de nós não vimos esses milagres extraordinários que estão em falta nos nossos dias. Por quê? Eu sou parte de uma igreja de 20 anos atrás, que o domingo nos reuníamos às 5 horas da manhã para oração, que uma vez ao mês nos reunimos às 10 da noite para orarmos até às 5 horas da manhã, e era a oração. Eu faço parte de uma geração que domingo depois das 8 já ficava para a escola, emendava no evangelismo no ar livre e só chegava em casa para ir para trocar de roupa, para ir para o culto à noite. Eu faço parte de uma geração de jovens que iam para os bairros, para as praças, para os pagodes, para pregar o evangelho, coisa que hoje estamos com muita dificuldade. Por quê? Porque deixamos de orar, e para atrair a nossa juventude nós temos que fazer baile funk dentro da igreja, nós temos que fazer noite não sei o que dentro da igreja, que eu também não sou contra, porque eu sou um pastor bem para frente. Mas o que eu estou muito triste, irmãos, é que nenhum desses trabalhos estão resultando em conversões de alma, porque nós temos perdido o foco. A Bíblia diz que quando estiveres pelo mundo, pregai e proclamai o evangelho. Ou seja, a missão da igreja é pregar. Por que pregar? No versículo 20, que muitas vezes nós descartamos ou não lemos, ele diz que tendo eles partido, cooperando com eles o Senhor. Ou seja, a obra missionária é uma obra de cooperação. E é uma obra de cooperação porque Jesus deixou claro: sem mim nada podeis fazer. E ele mesmo disse: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas vocês vão receber poder, então vocês vão
aí, por Samaria, por Judeia, né? Por Jerusalém, Samaria, Judeia, e a versão no castelhano disse hasta los últimos de la tierra. Ou seja, Deus tem homens e mulheres para Jerusalém, Deus tem homens e mulheres para Samaria, Deus tem homens e mulheres para Judeia, mas Deus tem homens e mulheres para os confins da terra. Como deixamos de orar, Deus não que deixou de levantar obreiros, sabe por quê, irmãos? Que se eu não quiser, se você não quiser fazer, não se preocupe. Deus ainda hoje, por esses lugares, pelas cracolândias da vida, pelos prostíbulos da vida, pelos bailes funks da vida, por esses lugares aí, Deus está salvando, libertando, batizando no Espírito Santo, enchendo os jovens, homens e mulheres do seu Espírito, de paixão pelas obras, pelas almas, porque a obra dele não vai parar. Mas eu tenho dito, Senhor, no meu lugar, pedra não vai clamar. Pergunte ao irmão que está ao seu lado: você vai permitir, irmãos, que as pedras clamem no teu lugar? No meu lugar não vai clamar. Aleluia! Eu estou convicto disso. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver saúde, enquanto Deus estiver me guardando, de manhã, de madrugada, de dia, de noite, aonde Ele me levar, eu vou proclamar o Evangelho, porque a minha vida não tem razão se não for falar do amor de Jesus. Aleluia! Por que o senhor leu, pastor Marcelo, o capítulo 22, o versículo de número 30 de Ezequiel? Por que, irmãos? Se nós entendemos que Ele mandou nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho, às vezes, e eu ainda me lembro disso, não sei se Pablo viveu isso na sua vida, ainda mais um pouquinho na sua juventude. Eu me lembro quando os pastores, graças a Deus, se nós pertencemos uma igreja que está 24 horas, não falamos outra coisa a não ser a obra missionária, e uma igreja que sempre recebe missionários, uma igreja que está sempre nos cultos com o momento missionário, terça, quinta e domingo, uma igreja que sempre está fazendo alguma coisa pelos missionários. E eu me lembro quando vinha pastor Davi Botelho, quando veio missionários da Cairós, da Jocum, a igreja está sempre envolvida com várias agências. E eu vi aqueles homens falar da janela, eu vi aqueles homens falar dos povos não alcançados, eu via falar dos desafios, e eu pensava, isso é coisa para gente muito grande, para gente que tem condições de aprender vários idiomas, de conhecer alguns dialetos, como na Índia, 1652 dialetos. Eu dizia, eu sou um jovem de pouco estudo, vim do tráfico de droga, será que um dia Deus vai contar comigo para esse trabalho? Mas quando eu leio esse texto, nesta versão, a Bíblia diz que busquei entre eles um ser humano, ou seja, alguém como eu e você, com falhas, com erros, com limitações, mas alguém que está disposto, primeiro, a não somente ouvir o clamor das nações, mas ouvir o clamor de Deus, que é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu sei que muitos amigos nossos, companheiros na fé, como Abraão, como Moisés, Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não tenho uma boa fala. O Senhor disse para ele que não temesse. O Senhor disse que enviaram junto com ele. Jeremias, o profeta, disse que era uma criança. Isaías disse que era um homem de lábios impuros. E quem sabe, não sei se você já disse para ele: Senhor, a minha faculdade, Senhor, a minha empresa, Senhor, o meu noivado, Senhor, o meu casamento, Senhor, os meus sonhos, Senhor, os meus projetos, Senhor, o meu futuro. Meu irmão, desde o dia que nós entregamos a nossa vida de verdade para Jesus, os nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus, os nossos projetos têm que ser os projetos de Deus. Pastor, então é proibido sonhar com projetos nossos? Não. Mas o que diz a Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 33? Mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Pastor, o senhor não faz sonhos, o senhor não tem sonhos com a sua esposa? Claro que eu tenho. E Deus sabe e é conhecedor dos sonhos que nós temos. Mas há uma coisa tão linda. Este ano, nós estávamos planejando agora em setembro visitar as nossas igrejas na Espanha. Não tínhamos R$1, mas já tínhamos marcado mais ou menos no coração, na agenda, um período para estarmos lá. E Deus me
deu um sonho de uma viagem nos Estados Unidos. Deus usou um pastor, um pregador, numa noite, num culto nosso, e nos deu uma palavra sobre esse tema da viagem. Então eu fiquei aguardando em Deus. Disse: Deus, eu não tenho recursos. Se o Senhor quer me levar, eu estou fazendo a sua obra, faz alguma coisa, mas eu estou aqui na brecha. E um dia eu vou fazer uma viagem e chego no lugar com a minha esposa. Um casal olha para mim, para a Vânia, e diz assim: nós sentimos de pagar uma massagem para vocês para os Estados Unidos. É só escolher a data e me passar que eu vou comprar a passagem. A passagem já está em casa, o dia da viagem é 23 e eu estou esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Porque, irmãos, eu não vou fazer uma viagem de passeio. Eu acredito que Deus está nos levando naquele país com algum propósito. Por quê? Quando nós fazemos a sua obra, Ele se encarrega de todas as demais coisas. Por isso que dinheiro nunca será problema para a obra missionária. É bem verdade que às vezes nos preocupa, porque nós somos seres humanos. Mas, queridos, do leste, do sul, do norte, do oeste, Deus sempre fala com alguém. O depósito sempre chega, o recurso sempre chega, a passagem sempre chega, a porta sempre chega, o visto sempre vem. Sabe por quê? O maior interessado disso é Deus. E para isso Ele resolveu escolher seres humanos. Seria muito mais fácil que este altar, que a igreja estivesse ocupada por doutores, embargadores, juízes, homens letrados, poliglotas, que também os há. Mas a Bíblia nos fala que Ele escolheu o pequeno para confundir o grande, o que não sabe para confundir o que sabe. Por quê, irmão? O Evangelho é mistério. Esses dias eu estava numa conferência missionária e o pastor disse: aí, pastor Marcelo, está esse casal, ele médico, ela fisioterapeuta, fecharam seus consultórios e estão indo daqui uns meses para o Paquistão. Pastor Roberto, o meu coração salta de alegria. Eu disse: Senhor, ainda hoje, no meio desta crise de identidade, ainda há servos. Aleluia, Deus. Por que servos, pastor? Porque, irmãos, um homem, uma mulher, um casal, um jovem, cheio de bagagens, com as suas profissões, os seus consultórios, tudo funcionando, porque há muitas pessoas, pastor Leonardo, que pensam que missões é coisa para gente frustrada, que tentou aqui, que tentou ali, que tentou ali e não deu certo. Quando não deu certo, vai para a missão. Mas não é isso não, irmão. Na obra missionária que eu conheço, Jesus não conta com ninguém desocupado. A obra missionária que eu conheço, Jesus não conta com malandro. A obra missionária que eu conheço, Jesus conta com homens e mulheres que estejam na brecha, prontas para atender um chamado. Aleluia. Missões não é escolha, é chamado, é vocação. Por isso que ninguém que não está no Espírito e que não conhece a obra missionária não vai compreender o missionário nunca. Alguns meses eu estive lá no Paraguai com a minha esposa. Chegou o domingo, o missionário nosso sempre vai com 2 motos, mas como nós estávamos lá, arrumaram uma picape e nós fomos 24 quilômetros na estrada de chão. E eu estava observando, irmão, que a picape ia chegando e do meio do mato ia sair um monte de gente. Eu disse: meu Deus, de onde sai tanta gente? Quando nós chegamos no templo, um pequeno templo na aldeia, já estava todo o povo esperando. Muitos já batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Lá no Paraguai, em Pedro Juan Cabageiro, no meio de uma tribo indígena paraguaia, o Evangelho chegou. Não tinha água própria, não tinha água potável. Os missionários furaram um poço, compraram bomba, hoje tem água potável. Não tinha luz elétrica, os missionários falaram com o fazendeiro, fizeram uma rede e hoje tem luz elétrica. Mas o mais importante, não tinha salvação e agora tem salvação. Não tinha batismo no Espírito Santo e agora tem batismo no Espírito Santo. E o mais lindo disso, irmãos, na hora da Santa Ceia, veio aquele povo louvar a Deus em Guarani.
ver aquele povo participar daquilo que nós participamos uma ou duas vezes no mês. E o mais lindo, que esses missionários que estão lá descobriram uma tribo e foram visitar, e para sua surpresa, a pedra já estava começando a clamar lá. Por quê? Quando eles chegaram lá, encontraram um cacique junto com alguns índios fazendo uma barraca. E aí os missionários lhe perguntaram: por que faz esta barraca? Disse: porque estamos esperando um missionário que possa vir nos falar de Deus. Aleluia. E uma professora que possa nos ensinar o espanhol. Aleluia. Então os missionários disseram: aqui já está a professora e aqui já estamos nós, que Aleluia. Vamos lhe falar do amor de um Deus vivo que morreu por mim e morreu por vocês também. E hoje nós já estamos na segunda tribo, pregando o evangelho no meio de uma tribo lá em Pedro Juan Cavalheiro, que o crack já chegou. Índios fumando crack no meio da tribo. O crack chegou primeiro do que o missionário. Por quê, pastor? Porque nós, seres humanos, temos que entender, e eu quero falar sobre 5 palavras. Não vou me ater muito tempo, eu prometo. Eu quero falar sobre 5 palavras para que nós possamos responder o clamor das nações. Primeiro, a Bíblia diz assim: buscar entre eles um ser humano que, primeira palavra, ajudasse. A igreja que responde o clamor é uma igreja que está disposta a ajudar. E para ajudar, irmãos, não podemos medir esforços. Eu faço parte de uma igreja que abrimos obra onde não tem obra. Ou seja, não abrimos obra para ser mais uma obra. Abrimos obra aonde ninguém não chegou. Ou seja, terra virgem. Hoje é mais cômodo para mim abrir obra onde já tem obra, porque infelizmente nas nossas igrejas sempre tem alguém insatisfeito. Sempre tem alguém que quer sapatear e o seu pastor não sapateia. Sempre tem alguém que gosta de falar vaso, monte, treva, manto, covas, e o seu pastor não usa esse linguajar. Sempre tem um que não gosta de bater palma, que é mais tradicional. Então, se eu abro um lugar onde já tem, a possibilidade de cair alguém na rede é muito maior. Agora, ninguém quer, ou poucos querem, ir a um lugar que ninguém chegou. Primeiro, tem que ter muito investimento. A minha igreja, o pastor Leonardo conhece muito bem. Nós somos uma igreja humilde, uma igreja simples. Não temos empresários, não temos doutores. É um povo da lavoura, é um povo da obra, é um povo que trabalha duro, mas um povo muito fiel. E nós temos congregações que de carro, de Kombi, dá 1 hora para ir e 1 hora para voltar. E a maioria das vezes atendemos 4, 3 vezes na semana esses lugares, de 1 hora de estrada de chão. Não tem Kombi que aguente, irmão. Não tem Kombi que pare boa, porque é Kombi lotada para cima, e não é lotada levando alguém da sede para lá, não, irmão. São irmãos do bairro. Nós temos uma igreja num lugar chamado Santa Cruz, que o pastor Leonardo já pregou lá. Um lugar que eu fui fazer o primeiro culto no meio do mato, irmão, e 80 almas aceitaram a Jesus. O fazendeiro vendeu a fazenda, não tinha lugar de culto. Deus preparou um terreno para nós. Nós compramos o terreno, construímos a igreja em 75 dias, e hoje ali é um grande grupo adorando a Jesus, porque o Senhor, Ele não somente conta, Ele não conta com pessoas totalmente preparadas. Deus conta com pessoas como nós. Primeiro, que estejam dispostas a ajudar. A se colocar no lugar, a sentir a dor do alheio, a chorar com os que choram, a sorrir com os que sorriem, a visitar os pobres, cuidar das viúvas, dos necessitados, dos presidiários, dos hospitalizados. Esse é o trabalho da igreja missionária. A igreja mudou as suas estratégias. Hoje, quando nós escutamos melodia ou El Shaddai, nós escutamos as igrejas dizer: vem estar conosco nesta noite. Ar-condicionado central, estacionamento amplo. Pastor, não é propício anunciar isso? É, mas eu sou parte de uma igreja que sempre pregou: Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo
céu. Quem vinha, vinha por Jesus, não vinha por outra coisa. E hoje nós não queremos ir. E para não ir, temos que buscar algumas estratégias para trazer. Esses dias eu fui em São Paulo comprar material para a loja missionária. Entrei numa livraria e disse: meu Deus, o que é isso? Uma parede só de envelope de campanha. E eu fui curioso e cheguei. E lá tinha a mão de um demônio com 5 quadradinhos. E o nome da campanha: diabo, tira a mão do que é meu. Eu disse: pelo amor de Deus. Outro dia, numa igreja perto de casa, campanha da farinha na panela. E todo mundo com a panelinha cheia de farinha. E cada panelinha 50 pau. De 50 para cima. Outro dia escutei um companheiro dizer: irmão, se o seu marido não é crente, traz a roupa dele que eu vou ungir. Eu disse: é centro espírita. Irmão, não é engraçado, é preocupante. É verdade. Por quê? Não estamos na brecha, dispostos a ajudar. Não estamos dispostos a abrir mão do nosso para atender o outro. Porque a Bíblia diz: a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse. Estamos em crise e não conseguimos pessoas que cooperem. Você fala de mutirão na igreja, é sempre as mesmas pessoas. Eles estão aí, mas você pode dizer, quando você fechar os olhos e abrir, são as mesmas mãos. Você evangeliza, convida o povo para o evangelismo no domingo, e você pode ter certeza, é aquele mesmo grupo. Esses dias eu fui falar num simpósio de missões numa igreja grande. Aí o pastor chegou e disse: irmão, fica triste não. São pouquinhas pessoas. Disse: pastor, obra missionária é obra de minoria. Obra missionária não é obra de multidão. Aonde se houver um simpósio de missões, um congresso onde a mensagem é missionária, o senhor pode ter certeza que não haverá uma grande multidão. Por que não? Porque o trabalho missionário é assim. É uma mensagem de conscientização. É uma mensagem onde vemos estatísticas. São mensagens que vão fazer você pensar e tomar um compromisso. Pastor, e o senhor não gosta dos mistérios? Eu gosto, mas tem tempo para todas as coisas. Eu gosto de ir no monte, eu gosto de vigília, eu dou lugar no monte. Mas queridos, nós temos que compreender que precisamos voltar a ser igreja. E para voltar a ser igreja, nós precisamos voltar a ter identidade. E para voltar a ter identidade, a igreja precisa sair para a rua e pregar no evangelho. A igreja precisa voltar a ser cristocêntrica. As nossas mensagens precisam voltar a ser mensagens que falam do céu, não mensagens 24 horas para transformação total. Deus pode fazer isso? Pode, mas nós precisamos pregar a palavra e voltarmos a cooperar com o Espírito Santo de Deus, que ainda hoje está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Por que há crises de identidade? Primeiro, não estamos dispostos a investir no preparo. Vocês sabem de igrejas, irmãos, que já estão vendendo franquia. Outro dia vi uma mensagem de uma igreja empregando pastores na sessão de emprego do jornal mundano. Aonde nós vamos chegar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: desta igreja eu não faço parte. Eu faço parte de uma igreja simples, mas de uma igreja apaixonada. Eu faço parte de uma igreja que não complica o evangelho, mas parte de uma igreja que prega o evangelho. Eu faço parte, e eu acredito que você faz parte, como igreja que está atenta àquilo que está acontecendo ao redor do mundo. E estamos pensando 24 horas que eu posso fazer para mudar esta situação. Quando nós vemos a crise econômica na Europa, a Europa nunca esteve como agora. Mas é verdade, eu posso falar de Espanha, que tem um contato diário. Nunca houve na história da igreja espanhola tanta conversão como agora. Na igreja da Espanha,
dia você marcava oração, ninguém vinha, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, muito menos. A crise econômica chegou, quem ganhava muito não está ganhando, de cada 5, 4 está desempregado. Sabe o que está acontecendo na igreja que nós abrimos e trabalhamos? E tem vigília de 24 horas. Vigília de 24 horas. A igreja está aberta 24 horas de vigília. Tem jejum de 365 dias no ano. Cada dia do ano tem várias pessoas jejuando. A igreja foi para a rua para evangelizar. A igreja está pregando no presídio. A igreja está pregando na rádio. E sabe o que aconteceu, pastor Leonardo? Na época do melhor, da alta do euro, quando tinha dinheiro para jogar fora, a igreja nunca conseguiu reformar a igreja, não conseguiu trocar o telhado da igreja que era precário. Agora que não tem recurso, a igreja reformou a igreja, botou ar-condicionado central, a igreja mudou, e agora a igreja está avançando, crescendo, avançando. Por quê, irmãos? Recursos, volto a repetir, não é problema. O problema é que o que estamos fazendo com os recursos? Esses dias estive numa catedral e, para minha tristeza, o reverendo, o doutor, resolveu trazer todos os missionários de volta. O doutor resolveu vender a Kombi que o ciclo de oração comprou para fazer visita. O reverendo cortou o sustento de todos os missionários adotados. Pergunte para mim, por quê? Por quê? Não escutei. Por quê? Por quê? Porque ele queria colocar um ar-condicionado central na catedral. Oh, meu Deus. Pastor, o senhor veio aqui pregar o evangelho ou falar de coisas negativas? Eu vim aqui falar a verdade. Obra missionária não é a obra secundária da igreja. A obra missionária é a obra prioritária. A obra missionária é a obra que a igreja precisa fazer. A obra missionária é a obra que a igreja foi chamada para fazer. Por isso, nós temos que voltar a cooperar. Judá, irmãos, estava vivendo uma época caótica. Jerusalém estava entregue à prostituição e adoração a deuses estranhos. Aí Deus resolve dizer: estou buscando um ser humano, alguém que esteja disposto a ajudar a levantar o muro em redor da cidade, alguém que esteja cooperando comigo para evitar que todo o muro não ruísse. Quando eu entendo esta palavra, para que todo o muro não ruísse, você entende juntamente comigo que havia parte do muro que estava de pé. Repita comigo: ainda havia parte do muro que estava de pé. O que você quer dizer com isso, pastor Marcelo? Que ainda há remanente no nosso meio. Nem todo muro está ruído, irmão. Nem todo muro está rachado. Não é todo muro que está contaminado. Não é todo muro que perdeu a visão. Não é todo muro que perdeu a consciência. Não é todo muro que se vendeu. Não é todo muro que se prostituiu. Ainda há uma parte do muro sã. Ainda há uma parte do muro que não se contaminou. Ainda há uma parte do muro que não se dobrou. Ainda há uma parte... Pastor, me dá base, te dou. Você se lembra quando a mensagem chega para Neemias? Neemias podia ter cruzado o braço. Neemias disse: como eu vou estar triste? Como vou estar alegre? Se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Isso fala de história. Aleluia. Isso fala de descendência. Isso fala de uma parte muito forte da cultura dos israelitas ou dos judeus. Ele disse: como eu posso estar contente se os muros estão rachados, as portas foram queimadas a fogo e os que sobreviveram foram levados cativos? Ou seja, vou trazer isso para os nossos dias. Como eu posso estar feliz? Como eu posso ligar a minha televisão de tela plana? Como pode entrar no seu carro importado, que eu não vejo nenhum problema disso? Mas como eu posso ir para o culto de domingo na minha igreja, acabar o culto e ir para o McDonald's, para o Rabi, para a churrascaria, que também não vejo nenhum problema, com a minha consciência
consciência tranquila. Se lá na Índia 33 milhões de deuses estão sendo adorados, se aqui no nosso país ainda há milhões de brasileiros